Peço que todo mundo desligue o microfone, por favor. E muito bem. Então, nós estamos começando o nosso encontro com o futuro, hoje com a professora Cláudia Costin. Arnaldo quer fazer a apresentação ou eu faço a apresentação? Posso fazer, sim. Ok. Então, o título da apresentação hoje é Educação e Sustentabilidade em Tempos de Mudança, que vai ser feita pela professora Cláudia Costin. Então, queria já agradecer a participação da Cláudia, ter aceitado o nosso convite. E tenho aqui um resumo do currículo dela. A Cláudia se graduou em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e fez mestrado e doutorado também pela FGV. Atualmente é presidente do Instituto Singularidades, que é um centro de referência e formação de professores e especialistas em educação. Ela também fundou e dirigiu o Centro de Políticas Educacionais da FGV, foi diretora global de educação do Banco Mundial e membro da Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É professora visitante da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, tendo lecionado também na FAAP, Unicamp, na PUC de São Paulo, no INSPER, na NAP do Canadá, entre outros. Ela foi ministra da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo e secretária de Educação do município do Rio de Janeiro. É cofundadora do movimento da sociedade civil Todos pela Educação e integra desde o final de 2020 o IEL, Instituto para a Aprendizagem ao Longo da Vida, que é da Unesco, e também o conselho da Qatar Foundation. Também queria mencionar que a Cláudia fez uma breve passagem pela Promon Engenharia, onde eu fiquei quase 20 anos e sempre gosto de relembrar esses tempos. Bom, bem-vinda, professora Cláudia, e quando precisar mudar o slide, pode me avisar. Tá certo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu vi que há muitas pessoas que foram alunos do ITA, que é um centro de referência internacional, né, no ambiente da educação superior, do ensino superior, formou uma geração de pessoas que teve um papel muito importante no desenvolvimento do Brasil, sem falar mais especificamente na criação e no desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira, da Embraer, entre outras coisas. O tema que eu trouxe para a nossa conversa, em diálogo com os organizadores, é como é que a gente pensa a educação nesse mundo que está mudando tudo. Se eu fosse usar uma expressão para dizer isso, no mundo que tem, por um lado, o ChatGPT, né? Estou dando o ChatGPT só como exemplo, e que tem também riscos à sustentabilidade, não só no sentido ambiental do termo, mas de como é que a vida vai poder continuar no planeta, no sentido das tensões que nós vivemos hoje e de outras questões. Mas não se preocupem que eu não vou falar de guerras. Eu quero falar como é que a gente olha para a educação que a gente tem que dar para as novas gerações, para eles poderem enfrentar dilemas que a nossa geração, que está se retirando do planeta, teve que enfrentar, foi bem-sucedido em alguns aspectos, mal-sucedidos em outros. E para poder entrar no tema, e ainda sem mudar os slides, eu queria pegar uma definição muito ampla de educação, que é o seguinte: quando se pergunta o que é, afinal de contas, educação, desde que o mundo é mundo, é como que a gente, ao mesmo tempo, transmite os conhecimentos, o repertório que a humanidade constituiu até a chegada da geração de adultos para as novas gerações,
e, ao mesmo tempo, e aí o desafio, prepara essa nova geração para ser disruptiva, porque senão não vem inovação. Então, a gente tem que transmitir esses conhecimentos acumulados e, ao mesmo tempo, prepará-la para, de uma forma não destrutiva, ser disruptiva. Então, vou falar um pouco disso, e para falar disso, eu vou pegar um compromisso que o Brasil assumiu, junto com 193 outros países, em 2015, que foi a chamada Agenda 2030. Nós fizemos alguns compromissos de o que vamos fazer, chamados ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e tem um deles que é específico de educação. Então, quem está passando pode passar para o próximo slide. Então, esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tem um deles que é especificamente sobre educação, e que diz basicamente isso que está escrito na tela. Nós temos que assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Parece uma linguagem muito genérica, mas é um desafio tremendo para o Brasil se eu olhar para a educação básica, por exemplo. Educação básica é aquilo que antigamente nós chamávamos de educação primária, o ginásio e mais o ensino médio, quer dizer, é o conjunto disso, incluindo a educação infantil, então, da creche até o final do ensino médio. Então, eu vou fazer uma certa exegese do que está escrito aqui, para mostrar a complexidade disso para o Brasil. É muito fácil dizer eu quero uma educação para todos. O desafiador é fazer o que nós estamos dizendo aqui. Tem que ser uma educação inclusiva, ou seja, não tem uma educação para as crianças de classe média e outra que pode ser de segunda linha para quem está em meio mais vulnerável. Ela tem que ser inclusiva. Quando a gente usa educação inclusiva, muitas vezes as pessoas pensam em crianças com deficiência. Sim, hoje há um consenso na pesquisa que as crianças com deficiência, elas se desenvolvem mais se estiverem nas mesmas salas de aula das crianças que não têm deficiência, as crianças típicas. Desafiador pra caramba, se você considerar que 83% das crianças e jovens brasileiros estão em escolas públicas, que têm desafios de infraestrutura, mas é isso que funciona. Eles têm que ter isso e, provavelmente, dependendo da deficiência, eles vão ter que ter uma certa complementação para poder se desenvolver plenamente. Mas isso não é só educativo para criança com deficiência, é educativo também para a criança atípica, para ela aprender a viver na diversidade, para ela aprender a não humilhar quem é diferente ou quem tem fragilidades. Ela tem que ser equitativa, e o desafio da equidade é o mais importante para a gente, porque equidade e igualdade não é sinônimo. Equidade quer dizer dar mais para quem tem menos. Aquelas crianças que vêm de meios muito mais vulneráveis têm que receber mais da política educacional do que aquelas crianças que têm famílias afluentes, que os pais são letrados. Só para dar um dado para vocês, 68% do sucesso escolar de uma criança, eu estou falando criança incluindo adolescente aí no meio, 68% do sucesso escolar de uma criança depende dos anos de escolaridade de seus pais. Então, se os seus pais tiveram pouquíssimos anos de escolaridade, as chances de sucesso escolar dessa criança diminuem muito. Daí porque a escola tem que olhar de uma maneira diferente a essa criança, mas não com baixas expectativas de aprendizagem, não. Oferecendo reforço escolar, complementação, mas mantendo altas expectativas de aprendizagem para todos, porque nada prejudica mais uma criança do que dizer essa criança não vai ter chance de aprender, então eu não vou exigir esforço dele. Não, ao contrário,
Essa é a criança que mais precisa do efeito escola. E de qualidade. E qualidade em educação básica não quer dizer a piscina na escola, uma quadra coberta maravilhosa. Quer dizer toda criança aprendendo aquilo que é esperado para cada série. Esse é o desafio do Brasil. A gente conseguiu, a gente demorou muito tempo para colocar todas as crianças na escola. Hoje, se a gente olhar, por exemplo, nós que estudamos há mais tempo, no final da década de 60, quando eu estava estudando, eu entrei no primeiro ano do primário em 63. No final dos anos 60, nós só tínhamos 40% das crianças na escola primária, no final dos anos 60. Só para dar um número de comparação, em 1930, o Brasil tinha 21,5% das crianças na escola primária e a Coreia estava empatada com a gente, com 22%. Chegou no final dos anos 60, a Coreia tinha universalizado o acesso ao ensino primário e o Brasil só tinha 40%. E a Coreia era mais pobre que o Brasil naquela época. Então, eu estou dizendo isso para dizer que os desafios que nós enfrentamos foram grandes. Foi só na primeira década do século XXI que nós colocamos todos no ensino fundamental, considerando o que antigamente se chamava de primário e ginásio. Mas foi só na primeira década do século XXI que nós pusemos. E quando todos entraram finalmente, aconteceu um problema grave. Nós não tínhamos professores preparados para isso tudo, para todas essas crianças e para dar um ensino de qualidade. Esse é parte do problema. E os pais dessas crianças têm baixíssima escolaridade. Então, já é um desafio enorme isso. Então, qualidade é resultado de aprendizagem para todos. E promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida quer dizer, por um lado, não deixar ninguém para trás, aqueles que abandonaram a escola, e, ao mesmo tempo, lembrar que em tempos de inteligência artificial, eu vou ter chance de falar isso daqui a pouco, mais aprofundadamente, em que a inteligência artificial substitui postos de trabalho numa velocidade sem precedentes na história, você ter jovens que escolhem uma profissão no final do ensino médio ou durante o ensino médio não é suficiente, porque muitos deles vão ter que se reinventar profissionalmente várias vezes ao longo da vida. Então, tudo isso para dizer, o ODS 4 é super desafiador para o Brasil e faltam 6 anos para a gente chegar em 2030. E, provavelmente nós não vamos conseguir cumprir com essa meta, esse objetivo. Esse ODS se desdobra em 7 metas. Eu trouxe, acho que 3 para elucidar do que nós estamos falando nessa Agenda 2030. Pode passar para o próximo. Uma delas diz que até 2030, uma das metas em que se desdobra o ODS 4, nós vamos assegurar que todas as meninas e meninos completem, não é só ter acesso, como nós temos hoje, à educação primária e secundária. Secundária, na linguagem internacional, é o que nós chamamos de Fundamental 2 e ensino médio. Hoje, nós não completamos a secundária, a gente completa hoje a primária, porém não a secundária, só 78% dos adolescentes brasileiros completam o Fundamental 2, e o ensino médio nem todos têm acesso, vem aumentando o acesso ao ensino médio, mesmo com os anos de pandemia, mas só 68% completam o ensino médio no Brasil. E tem que ser de qualidade e equitativa, naquele sentido que eu me referi antes, e aqui vem a definição de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Ou seja, qualidade são resultados de aprendizagem. Já vem um comentário importante aqui.
Minha geração de educadores ou de entusiastas por educação criticou muito o negacionismo científico em saúde. Mas nós, desse ambiente educacional, praticamos muito negacionismo científico em educação. Quando a gente diz, olha, essa escola é maravilhosa, as crianças estão felizes, etc., mas nós não sabemos se eles estão aprendendo ou não estão aprendendo, eu também não estou me baseando em evidências científicas. Eu tenho que saber o que funciona e o que não funciona em educação. Vou dar um exemplo muito rasteiro. O Brasil escolheu, nos anos recentes, uma estratégia de alfabetização que os Estados Unidos e a Europa já descartaram há 30 anos, que é poético, que é bonito, o construtivismo em alfabetização. Soa lindo, só não funciona. Então, hoje nós temos um problema sério na nossa alfabetização. E por que que a gente sabe? Porque a gente mede, a gente passou a avaliar e fica muito claro que as crianças brasileiras, especialmente as das escolas públicas, não estão se alfabetizando, às vezes até no 4º ano, não estão alfabetizados. Eu estou falando da alfabetização inicial, eu não estou falando do analfabetismo funcional, que é um problema bastante grave também. Próximo. Outra meta é, até 2030, assegurar que todas as mulheres e homens, assegurar a todas as mulheres e homens acesso ao ensino técnico ou superior de qualidade a preços acessíveis. Isso é como está escrito na Agenda 2030, que é para esses 194 países. Então, não é que é obrigatório ser de graça, eles puseram a preços acessíveis, mas ou eu tenho que preparar os jovens para o ensino técnico, os que estão no Fundamental 2, ou para o ensino superior. E por que que eu trouxe essa meta? Porque tem um falso dilema. Uma vez um dos ministros, acho que Ricardo Vélez, falou, está todo mundo indo para a universidade e ninguém para o ensino técnico. Ia ser ótimo se ele tivesse certo. Não está indo ninguém nem para um nem para outro. Eu estou exagerando só para me fazer mais clara. Dos alunos de ensino médio, só 11% fazem ensino técnico. É muito insuficiente e nós precisaríamos fazer uma coisa diferente. Mas se eu olhar para a população adulta de 24 a 34 anos, pegando os dados do PNAD e do IBGE, não mais de 21% tem diploma de ensino superior. Então, eu tenho um ensino médio que é basicamente propedêutico, ou seja, preparatório para o ensino superior, mas 80% não vai para o ensino superior e nem para o técnico. Então, eu tenho um problema na formação de capital humano muito sério no ensino médio, e essa meta é importante de ser olhada. E no ensino superior, eu tenho que garantir o acesso a quem deseja ir para o ensino superior, mas não é, eu só vou mandar para o ensino superior quem não quer o técnico. As duas, a Coreia, vou voltar à Coreia do Sul, a Coreia do Sul tem um sistema de ensino técnico incrível no que seria o Silicon Valley deles, a área de tecnologia de ponta, em que eles oferecem o ensino, chama Meister High Schools, em que eles têm escolas técnicas públicas, em que, além do diretor mais pedagógico, eles colocam normalmente um CEO de uma indústria de ponta, e eles formam esses jovens para a tecnologia avançada, como tecnólogo, como técnico de nível médio. Se esse jovem trabalhar, depois de formado no ensino técnico, 3 anos no setor, numa posição de nível técnico, que demanda ensino médio, ele entra na engenharia correspondente sem ter que passar pelo temido vestibular coreano. Por que eu estou contando isso? Porque hoje, como é que as escolas técnicas recrutam jovens?
as melhores, a Paula Souza ou os institutos técnicos federais, por uma prova de conhecimento, então, tudo bem, meritocrática, etc. E quem vai fazer essa prova? Os jovens que estão em escolas públicas, que querem entrar numa faculdade sem ter que pagar o vestibular. E eles depois vão para a faculdade direto, sem, apesar de terem se inscrito numa escola técnica. Tem um problema de seleção desses alunos. Então, eu faço, para pegar um exemplo que eu conheço, esse jovem faz um curso de mecatrônica, por exemplo, que demanda uma infraestrutura em termos de política educacional e de investimento público grande, porque ele quer fazer ciências sociais na USP. Do ponto de vista do jovem que fez essa escolha, ele está certo. Ele vai ter uma preparação melhor, tempo integral, vai aprender. Do ponto de vista da política pública, tem um equívoco brutal. Mas vamos para frente. Próxima meta. Eu vou encher vocês de perguntas e não de soluções, mas é bom a gente estar atento a isso. A Agenda 2030 coloca também um nexo entre educação e desenvolvimento sustentável e sustentabilidade interessante, que a terceira e última meta que eu trouxe das 7 é que até 2030 a gente garanta que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, por meio de uma educação para sustentabilidade, mas não sustentabilidade só ambiental, para estilos de vida sustentáveis, para a dignidade da vida, quer dizer, saber se colocar no lugar do outro, em tempos de de uma sociedade que nós estamos vivendo altamente polarizada e um odiando o outro por conta do ponto de vista do outro, de grupos de WhatsApp familiares rompendo por causa das opiniões, é olhar para o outro e para a dignidade da vida do outro, da promoção de uma cultura de paz e não violência, de uma cidadania global, que não quer dizer o não se sentir cidadão da sua cidade, do seu país. É se sentir cidadão das múltiplas comunidades que se interconectam, começando com a comunidade escolar, passando pela seu bairro, sua cidade, seu país e o planeta. Muito bem, vamos para a próxima. Por que eu trouxe tudo isso? É que o Brasil assumiu esse compromisso, olhando para a educação, para a sustentabilidade. Mas como que nós estávamos antes da pandemia e como nós ficamos pós-pandemia, e não dá para não falar da pandemia, porque foram 2 anos de escolas fechadas, num país altamente desigual, em que não é todo mundo que tem acesso a livros e conectividade e equipamentos. Como é que nós estávamos em aprendizagem e desigualdade educacional? O Banco Mundial considerava o Brasil um caso típico de pobreza de aprendizagem. A 9ª economia, em termos de PIB, ela tem dificuldade de aprendizagem enormes e, além disso, ela é um dos países mais desiguais do ponto de vista educacional, numa avaliação internacional que a OCDE organiza, que é o PISA. Ele ficou tristemente famoso recentemente, porque em 2022 viram que nós não sabemos nada de matemática, né? Muito pouco de matemática, os alunos de 15 anos. Vamos para a próxima. Bom, pego dados de 2021, que foi a avaliação que foi feita logo depois pelo próprio Brasil, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é uma avaliação de bastante qualidade, que o INEP faz. A avaliação de 2021, que foi logo depois da pandemia, mostrou perdas enormes no SAEB amostral do 2º ano do ensino fundamental.
Se a gente olha os alunos de segundo ano do ensino fundamental, a grande maioria não estava alfabetizado. Se eu olhar para uma avaliação da Unicef de 2022, eles mostraram que 40% dos alunos de 7 a 9 anos no Brasil estavam analfabetos, comparando com só 20% em 2019. Ou seja, a pandemia, como a gente imaginava, né, quem era muito fã de homeschooling, né, ou achava que isso podia ser uma solução para o país, não é. Né? Mesmo com a educação precária que a gente tinha pré-pandemia, ela é pior quando é feita em casa, especialmente porque a escolaridade básica, ou os anos de escolaridade básica, vem aumentando, mas não num percentual tão grande. Se eu olhar na outra ponta, no ensino médio, só 10,8% dos jovens da terceira série do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática pré-pandemia, hein? E 37,1% em português. A gente, em 2021, ao fazer novamente a avaliação, a gente constatou perdas importantes em matemática, e nem tanto em português. É português médio, leitura e compreensão de textos, né? Isso não foi tão perdido. Se eu olhar no PISA, que é essa avaliação internacional, o Brasil subiu algumas posições no ranking, mas em todo caso não foi dos países que mais perdeu pontos, porque todos os países dos 82 países que participaram do último PISA perderam pontos por conta da pandemia, mas o Brasil não foi dos que mais perdeu, mas mesmo assim está numa posição inaceitável. Se eu olhar para matemática especificamente, 73% dos estudantes brasileiros de 15 anos, porque essa avaliação é aplicada a alunos de 15 anos, não alcançam o nível básico de matemática. Básico não quer dizer básico aceitável, é o básico que permite dizer que ele sabe alguma coisa de matemática, nível 2. Metade não tem um nível básico em leitura e compreensão de textos no PISA. E o PISA também faz uma coisa de passar questionários para alunos e professores. O que esses questionários nos revelaram? Eles perguntaram para os adolescentes de 15 anos, qual é a profissão dos teus sonhos? Né? Só 2,4% dos jovenzinhos de 15 anos disseram que sonham ser professor de educação básica. Era previsível, mas é triste ver isso repetido na próxima geração. Ser professor é uma profissão pouquíssimo atrativa no Brasil. Não se iludam, muita gente acaba entrando nas licenciaturas, mas pelos motivos errados, não porque querem ser professores, mas porque é uma estratégia de mobilidade social. É uma maneira de entrar nas federais, na USP, porque há muitas vagas nas licenciaturas, e, por outro lado, há licenciaturas. Licenciatura é os cursos, ser professor de matemática, de química, física, etc. E há cursos de licenciatura muito precarizados, oferecidos totalmente por EAD, que cobram R$ 49,00 por mês e que alguns outros acabam entrando. Então, a profissão de professor é pouquíssimo atrativa. Para piorar, a formação que os futuros professores recebem, inclusive na USP, na Unicamp, nas consideradas melhores, é totalmente desconectada do preparo para a mais complexa das profissões, que é formar a nova geração. Por que eu estou falando isso se a gente está conversando com ex-alunos do ITA? Porque
os alunos que vão entrar no ensino superior são esses alunos que tiveram uma formação precária, piorou com a pandemia, e nós temos que construir soluções para isso, senão não se constrói um capital humano. Próximo slide. Desculpe a minha veemência, mas é que eu sou obcecada com esse tema. E para complicar o nosso quadro, veio a revolução digital, também chamada de quarta revolução industrial pelo World Economic Forum. E como que a educação vai se relacionar com essa situação? Pode pôr o próximo. Bom, vários autores, o Yuval Harari, o Martin Ford, vários outros, vêm falando dos riscos que a inteligência artificial traz, não só naquilo que a gente já ouviu falar, de plágio, mas de extinção de postos de trabalho. Né? O Osborne e o Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, falam que 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. Está chegando. E tem acontecido isso. E não são só postos de trabalho ligados a quem tem só ensino fundamental 2 ou ensino médio. Inclusive postos de trabalho em profissões que vão continuar existindo. Vou dar alguns exemplos, né? A profissão de advogado. Com toda a jurisprudência digitalizada, eu hoje coloco um algoritmo associado a alguma ferramenta de inteligência artificial e eu preparo decisões de juízes. Para jornalistas, é impressionante como diminuíram os postos de trabalho para jornalistas, não é só pela competição com as redes sociais, mas porque hoje você também constrói narrativas pela inteligência artificial, né? Então, são questões que a gente precisa olhar. Como nas outras revoluções industriais, no entanto, outros postos de trabalho vão ser gerados, só que eles vão demandar competências muito mais sofisticadas, e nós não estamos conseguindo entregar nem as básicas direito ainda. Então, eu poderia dizer, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar o jovem, vamos começar primeiro a alfabetizar direito e depois a gente olha para essas competências mais sofisticadas, mas o mundo não vai esperar o Brasil. Nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se não fizermos, vai haver um brutal crescimento da desigualdade social. Desigualdade social, nós sabemos que engendra duas coisas complicadas: violência, né? Não é a pobreza que gera a violência, é a desigualdade social que gera a violência pelas pesquisas. E, além disso, gera uma cidadania frágil. E cidadania frágil é a mãe de todo tipo de populismo, seja ele populismo de esquerda ou populismo de direita. Então, nós temos que resolver. Então, a nossa geração que está saindo vai ter que começar a resolver esses problemas para que a futura possa avançar no enfrentamento. Próximo. Bom, aí, quando eu trabalhei lá na OIT, nesse estudo sobre o futuro do trabalho, lá em Genebra, a gente tinha um grupo de 26 pessoas olhando para essa questão do advento da inteligência artificial, e eu era a única pessoa lá em Genebra de educação. E eu fui olhar o que os países que têm bons sistemas educacionais estão fazendo para se preparar para isso, seja na educação básica, seja no ensino superior. Primeiro, eles estão ficando menos conteudistas, não porque conteúdo deixou de ser importante, mas porque muito do conteúdo nós vamos ter na inteligência artificial. Mas é colocar o foco em fazer coisas que os robôs, entre aspas, eu estou usando robô como sinônimo de inteligência artificial, licença poética,
que os robôs não sabem resolver colaborativamente problemas complexos. Eles sabem resolver colaborativamente, ou pelo menos por enquanto, problemas operacionais. Então, colocar foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade, e os robôs tampouco são capazes de criatividade originária, isso vai ser importante. E, além disso, em pensamento crítico, que não quer dizer decorar a visão de mundo do seu professor e devolver numa prova, quer dizer ser um pensador autônomo. E pensamento sistêmico, saber entender as correlações entre as várias disciplinas, entre as várias áreas, e saber operar num time interdisciplinar. Outra coisa importante, especialmente para educação básica, é a flexibilização dos currículos e promoção de interdisciplinariedade. Eu falei na educação básica, mas no ensino superior também. A USP está investindo muito, ultimamente, em ensino interdisciplinar. É um pouco acabar com a fragmentação dos saberes, que a gente compartimentaliza a universidade em departamentos para facilidade de ação, mas eles vão ter que aprender a trabalhar juntos. Agora, imagine na educação básica, quando no ensino médio brasileiro tem 4 horas de aula só, quando todos os 40 primeiros países no ranking do PISA têm 7 horas de aula, e eles têm, no máximo, 8 matérias, e nós temos 13 obrigatórias. Então, em 4 horas, você aprende um verniz de cada área e não aprende a pensar, nem sistemicamente, mas nem o que você precisaria aprender de cada disciplina. E, como foi visto, o novo ensino médio não resolveu esse problema. Teve uma boa intenção, mas não avançou ainda no enfrentamento desse problema. Ter uma educação muito mais mão na massa, ou seja, que ensine a pensar, aulas muito mais dialogadas, prototipação de soluções na escola, muito mais laboratórios, né, no ensino médio brasileiro, que quase não tem laboratório nas escolas públicas, por exemplo. Repito, 83% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas. Mas a revolução da escrita, fazer com que os alunos escrevam mais. A gente processa o pensamento escrevendo mais. O IB, o International Baccalaureate, pede dissertações não só na língua pátria, mas em química, em matemática, que o aluno tem que aprender não só a falar sobre o seu pensamento em sala de aula, mas escrever, processar seu pensamento. A cultura digital a gente vai ter que expandir muito mais, mas não é só saber usar o computador, mas é saber usar para fazer pesquisa, e num contexto em que existe ChatGPT e outras coisas, como é que eu separo aquilo que o ChatGPT me diz que é a resposta, daquilo que eu elaboro pensando sobre o que ele escreveu? O conceito de sala de aula invertida, eles estão usando muito isso. Ou seja, como é que a gente aprendia matemática no nosso tempo? Eu olho para as pessoas que parecem ter a mesma idade que eu. A gente tinha um professor, no ensino médio, no Fundamental 2, que dava aula teórica, então, fórmula de Bhaskara, né? Ensinava aquilo tudo, aí a gente levava para casa uma lista de 40 exercícios que só mudavam os números, e a gente internalizava como que faz isso. Hoje, já tem, em vários desses países, inclusive no Brasil, professores e youtubers que ensinam a fórmula de Bhaskara e para que aquilo serve, mas só um professor bem preparado ensina a pensar matematicamente. Uma das coisas que o PISA pegou é que eles não pedem para saber se você sabe a fórmula. O que eles pedem é você saber aplicar raciocínio matemático para as situações que você não enfrentou antes. E o nosso aluno não tem raciocínio matemático, na média.
Outra coisa que eles vêm fazendo muito é desenvolvendo as chamadas competências para o século XXI, ou competências socioemocionais, que não são um modismo, não. É aprender a ter persistência. Já tem muita pesquisa que mostra, inclusive, uma correlação de matemática com persistência. Se tem persistência, garra, que é uma combinação de esforço e paixão, abertura para um novo, saber enfrentar situações novas. Esse nosso aluno de hoje vai ter que, ao longo do tempo, se reinventar profissionalmente nas ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho. Será que ele está preparado para isso? Ele é aberto ao novo, ou ele vai falar, não, eu estou preparado para trabalhar 32 anos. Meu marido trabalhou, por exemplo, 32 anos na mesma empresa. Essa realidade não existe mais. E a gente vai ter que se preparar para esse mundo que está mudando muito rápido. E um outro ponto fundamental, inclusive quem trouxe isso para o Brasil foi um educador mineiro maravilhoso, Antônio Carlos Gomes da Costa, que ele falava o seguinte: quando o aluno aprende que ele é um empreendedor da sua própria vida, por isso que surgiu a ideia de projeto de vida, que ele que vai construir a sua própria vida. E ele tem um mentor que o ajuda a pensar nisso, num professor mais experiente, ele se prepara para ser protagonista na vida. Mas protagonista em que sentido? Protagonista da sua própria vida escolar, o construtor ou empreendedor da sua própria vida escolar e da sua própria vida futura. Ele aprende a ser não só um pensador autônomo, mas um construtor da sua vida futura. Ele forma-se para independência, para autonomia e não para dependência, que é um ponto importante. Indo para frente. Vão me avisando se eu já venci todo o tempo, que eu falo demais, professor adora falar. Bom, isso muda completamente o que é ser professor, não só no Brasil, mas nos outros países, e as políticas educacionais. Vamos para a próxima. Bom, se isso tudo é verdade, o professor no Brasil vai ter que deixar de ser percebido como um, entre aspas, mero fornecedor de aulas expositivas, porque hoje eu posso inverter, sala de aula invertida. Eu ponho o computador na casa ou na sala de informática e o professor trabalha em ensinar a pensar matematicamente, ensinar a pensar cientificamente. Ele aprende a aula expositiva de história em casa. E ele, mediante uma pesquisa ou um vídeo que ele assiste, e o professor trabalha na sala, ensinando ele a pensar historicamente, né? Muda muito a lógica. E, além disso, o professor usa o melhor do seu talento para ser um assegurador de aprendizagem. Porque se a gente tem que assegurar resultados de aprendizagem para todos, dentro daquela questão da equidade que eu falei no começo, o professor ele não vai só dar aula para a turminha que já está motivada e os outros que não tiveram pais que cobram ou que não tiveram oportunidade de motivar, deixa para lá, o ano que vem, aí eu reprovo, o ano que vem ele reprova de novo e ele abandona a escola. A gente não constrói capital humano assim. A gente tem que ter um professor que consiga ser um assegurador de aprendizagem. Eu vou dar um outro exemplo estrangeiro. Na Finlândia, todo mundo fala muito da Finlândia, um professor que passa um aluno para frente sem aprender é muito mal visto. Mas um professor que reprova também é muito mal visto. Então, qual a solução para isso? Tem que ser um professor que assegure aprendizagem para todos. Fácil de falar, dificílimo de fazer, mas é isso. Professora, nós estamos já com 40 minutos. Tá, então eu vou passar para o próximo slide, eu vou caminhando para o fim, tá? Eu só queria dizer que, para que isso funcione, o Brasil tem alguns desafios a enfrentar. Um deles
Não dá mais para olhar para escolas com 4 horas de aula. Nem o Líbano tem 4 horas de aula. Eu estou pegando o Líbano, não estou pegando, porque eu acompanhei de perto quando eles tiveram que incorporar as crianças sírias, e eles tiveram que, durante um tempo, ter 2 turnos, voltar a ter 2 turnos, o turno da manhã e o turno da tarde, que eles passaram a fazer isso 6 horas para um grupo, 6 horas para o outro. O Brasil vai ter que olhar para a escola em tempo integral. E escola em tempo integral não é ter aula de manhã e umas oficininhas de qualquer coisa à tarde, não. É ter um tempo significativo de aula, de aulas mais mão na massa, que de fato façam o aluno pensar, com experimentação, com laboratórios, com uma sala de leitura importante e interessante. Com isso, a gente ganha 2 coisas. Por que a profissão de professor é tão pouco atrativa para os maiores talentos? Porque eu preciso atrair talentos para a profissão. Porque hoje os professores de Fundamental 2 e ensino médio, eles têm contratos de 16 horas, de 10 horas, em 4 escolas. Para eles terem... Por que o salário é ruim? Porque para completar um salário ele tem que dar em 4 escolas. Só que é tudo fragmentado. Eu preciso ter escolas em tempo integral e professores prioritariamente alocados a uma única escola. Eu mudo a vida do professor, mas eu mudo as condições de aprendizagem do aluno, inclusive a recuperação de aprendizagem de quem está ficando para trás, que hoje nós, papais e mamães de classe média, pagamos o professor particular quando vemos que o boletim de maio já está mostrando que vai tender a reprovação, e avós também, né, fazemos isso, ele passa a ter a recuperação dentro da própria escola, a desigualdade educacional diminui. A formação específica para o tempo integral professores da educação, porque não basta ter tempo integral, tem que ter uma formação para isso. Obsessão por equidade. Nós temos que pensar em como é que constrói igualdade educacional, especialmente para os mais vulneráveis, colocar os melhores professores nas escolas mais desafiadoras e assim por diante. Fortalecer as políticas voltadas à primeira infância. O Heckman, que é Prêmio Nobel de Economia, diz que o melhor investimento em educação é ter boas políticas para a primeira infância, porque é a idade onde eles têm mais potencial, nós temos mais potencial de nivelar as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. E trabalhar com dados de aprendizagem. Chega de achismo em educação, vamos olhar para as pesquisas do que funciona, do que não funciona, vamos usar evidências científicas em educação. Eu vou parar aqui, eu tinha um monte de outras coisas, eu vou deixar com vocês tudo o que eu ia falar e para a gente poder ter um tempo de diálogo também. Muito obrigado, professora. Então, eu vou pedir para os colegas que levantem a mão e eu vou começar fazendo a pergunta, depois passo para o Arnaldo fazer a pergunta, enquanto a gente vai constituindo aí a filinha aqui das perguntas. Perfeito. Então, professora, acho que você tocou nas grandes questões, nas grandes dificuldades que esse país enfrenta, né? De certa maneira, nós conseguimos construir um sistema superior de ensino público que ganhou qualidade, já tem qualidade há algum tempo. O ITA é um exemplo, mas a gente tem a USP, a Unicamp, as federais, de uma maneira geral, elas são significativas, e você tem, essencialmente, o regime de dedicação exclusiva, em que o docente está voltado a fazer ensino, pesquisa e extensão, como atividade que o qualifica como um bom professor na universidade. Mas, para isso, houve, de certa maneira,
a União, então o sistema federal, aplica os recursos muito voltados para o ensino superior. Os recursos são voltados para o ensino superior. Na sua avaliação, que é perfeita, chegou a hora, parece que a gente inverter essa equação e apostar no tempo integral para a escola do primeiro e segundo grau, do ensino médio e ensino fundamental. Qual é o desafio que está dado, então, para se atingir essa meta? Bom, nós fizemos uma aposta que vários países fizeram à época que nós fizemos. Fala assim, olha, vamos ter um ensino superior de muita qualidade, que isso vai nos ajudar a criar uma elite intelectual, e depois essa elite intelectual vai investir no desenvolvimento e isso vai trazer naturalmente um investimento em educação nos anos iniciais. Essa aposta a Índia fez também, vários outros países fizeram, o próprio Estado de Israel fez isso muito. Só que o problema nosso no Brasil é que no momento em que surgiu uma universidade de qualidade, ela, em parte, ficou um pouco encastelada, e essa tal elite intelectual gostou de ter, eu vou exagerar só para me fazer mais claro, um certo clube de privilégios. Por que eu estou dizendo clube de privilégios? A gente, eu nunca mais vou esquecer quando uma professora, aparentemente bem de esquerda, ou não sei o que, eu não vou, disse o seguinte, tirou uma foto de uma pessoa no aeroporto que estava comendo, vestido simplesmente, estava comendo e se preparando para embarcar. Falou assim, olha que horror quem está frequentando o aeroporto. Ela não percebeu que ela estava sendo brutalmente preconceituosa, né? De fato, durante um tempo era muito raro as pessoas viajarem de avião, hoje tem um pouco mais. A universidade fez isso com ela mesma. A USP, quando construiu, eu sou do Conselho Consultivo da USP, eles, quando construíram a USP Leste, para investir num bairro um pouco mais vulnerável, trazendo alguns cursos um pouco menos cotados, como o curso de políticas públicas, etc., deu uma greve brutal na USP para que esse curso não acontecesse. Quando a GV criou o curso de pública, e foi gratuito, que no início o curso de administração pública, houve uma greve de alunos para que não existisse isso. Por que eu estou contando isso? Porque um dos mecanismos pelos quais o ensino superior se mantinha encastelado era um mecanismo um pouco de exclusão. O nosso desafio agora é como é que eu faço que os avanços que nós tivemos, e nós tivemos avanço no ensino superior, você está perfeito, eles desçam para o ensino fundamental e médio. Não é simples, porque o Brasil investe muito em educação, às vezes se diz, investe demais. Mas quando eu olho a parcela investida na educação básica, é menos da metade do que a OCDE investe per capita. Então, o que vai acontecer se a gente continuar fazendo assim? Eu vou continuar muito tempo tendo uma universidade de muita qualidade? Provavelmente não. Eu não construo o futuro do país. A desigualdade vai minar a social, inclusive, em tudo que a gente faz. Então, só para dizer que, sim, nós temos um ensino superior, vários exemplos de excelência em universidade, né? Não é só a USP, a Unicamp, algumas das federais são de muita qualidade, não vou falar do ITA, porque eu já falei na abertura. Nós seguimos na universidade o Pacto de Bolonha, quer dizer, a ideia da internacionalização da universidade, menos do que deveríamos, mas seguimos. A gente tem uma universidade que faz pesquisa, 90% da pesquisa brasileira é feita pelas universidades públicas, mas
a gente vai ter que olhar com muito mais atenção para a educação básica, senão a gente não constrói o futuro, não tem Obrigado, sustentabilidade. obrigado, professor. Eu vou passar para o Arnaldo para fazer a pergunta dele. Muito bem, professora. Muito obrigado, foi excelente a apresentação. Pena que a gente perdeu o finalzinho, mas depois a gente recupera. Sem problema. Então, duas perguntas bem simples, eu diria. Você trabalhou em São Paulo, Rio, e tem uma boa visão do país e internacional, né? Se fala muito que a educação no Ceará é a melhor do Brasil. Isso é um mito ou uma realidade? E segundo, devemos acabar com a universidade pública grátis? Eu estou rindo porque, se vocês... Tem uma expressão em inglês, é don't quote me on that. Não me citem. Eu acho que uma hora a gente vai ter que ter coragem de fazer isso. A Inglaterra fez, num certo momento, foi desafiador. Eu acho que uma hora a gente vai ter que olhar para isso. Mas vamos falar do ensino público na educação básica. Não é um mito. O Ceará foi medido por instrumentos do INEP e foi medido pelo PISA, separadamente. Só o estado do Ceará. Começou com Sobral, e o curioso é que o que o Ceará fez, eles não tinham uma educação melhor que os outros, não. Eles começaram no final dos anos 90, eles começaram a querer mudar a educação lá. O que ajudou muito o Ceará foi fazer uma avaliação. Então, chegou um professor muito entusiasmado de lá, que aprendeu alguma coisa sobre avaliação, resolveu avaliar a alfabetização das crianças de Sobral. E viu que era um desastre. E resolveu investir, eles resolveram fazer um feijão com arroz muito bem feito. Então, o que funciona em educação? Back to the basics, né? Então, eu tenho que ter um professor preparado. Então, se eu não tenho, se a universidade não me manda professores preparados, eu vou ter uma escola de formação de professores, mas alinhando o material que eu vou oferecer, porque esse professor não tem mestrado, doutorado, não é uma pessoa iluminada, é um professor que ganha o que ganha um professor no resto do Brasil. E eles fizeram planejar um currículo bem organizado, organizado por bimestres, com provas bimestrais a cada 2 meses, sabendo, cada professor sabendo quanto seu aluno avançou, quanto que não avançou, dando visibilidade para os resultados. O que aconteceu de muito bacana é que o Tasso Gereissati descobriu essa história e resolveram fazer um plano para o Ceará inteiro se inspirar, com incentivos, inclusive, na distribuição do ICMS, para os municípios se inspirarem no que fez Sobral. Hoje, os melhores anos iniciais, quer dizer, o antigo primário, né, o Fundamental 1 do Brasil, é a cidade de Sobral ainda. Tem uma cidade perto lá de Sobral que copiou o que Sobral fez e foi, como é menor, ela foi até um pouquinho melhor que Sobral, mas Sobral é uma cidade de 250 mil habitantes, mas o Ceará é o melhor estado, em Fundamental 1 e 2, mas tem Pernambuco também. Pernambuco tem o melhor ensino médio do país. O que eles fizeram? Inspirados na ideia do Antônio Carlos Gomes da Costa, que eu citei para vocês, de protagonismo do aluno, eles fizeram um ensino médio em tempo integral, mas com uma estrutura competente, porque não adianta dar mais do mesmo, tem que ser professor com tempo para planejar dentro da escola, professores lotados numa única escola, com laboratórios que não precisam ser supersônicos, mas bem preparadinhos, com uma estrutura de aprendizagem bacana. Se eu expandir o modelo do Ceará e Pernambuco, a gente avança muito. Mas tem um terceiro modelo que tem no Brasil, eu citei muito países, mas a melhor capital hoje no Brasil é Teresina. A melhor, como a gente passou a avaliar
Então, tem o SAEB que avalia quem tirou a melhor nota na última avaliação, e na penúltima também foi Teresina. O que mostra, né, vocês que conhecem indústria, né, se fala muito em benchmarks. Vamos pegar os benchmarks brasileiros. Eu citei um caso coreano, outro finlandês, que tal copiar o que o Brasil já faz direito, né, e escalar, colocar. O caso de Pernambuco tem sido copiado por várias redes estaduais devagarinho, porque o Pernambuco construiu essa competência ao longo de 12 anos. Hoje, a Paraíba está muito avançada nisso, e o Ceará copiou o que Pernambuco fez no ensino médio, e Pernambuco copiou o que o Ceará fez nos anos iniciais. Nós temos um problema nisso tudo que eu falei, e eu preciso ser muito franca com vocês, também não, don't quote me on that. Porque quem é a voz da sociedade pela transformação da educação? Hoje, a única voz organizada, de verdade, são os sindicatos de professores. E não necessariamente eles estão... Quando os interesses deles são diferentes dos interesses dos alunos, eles não vão do lado do que interessa para que todos os alunos aprendam. Não sei se está dando para entender. O corporativismo é muito prejudicial a esse processo como um todo. Como é que a gente enfrenta? É importante existir sindicato, não me entendam mal, mas não pode ser a única voz. A sociedade tem que pressionar para que melhore a qualidade da aprendizagem de todos. Ok, professor, obrigado. Vou passar para o próximo, para a gente seguindo a listinha aqui. Tá. O João Gomes, por favor. João. Professora, sua apresentação é fantástica. Obrigada. Né? Eu sou o mais velho desse grupo aqui. Ah, é? Quase 88 anos. Tá Uau! Certo? Sou tenho 20 anos a menos, eu sou jovenzinha, eu tenho 20 anos a menos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tive grande sucesso financeiro, tá certo? Sou de família extremamente pobre, tá certo? E tive escola pública o tempo todo. Dinheiro pago para estudar, eu paguei, não foi eu que paguei, foi meu pai que pagou antes o mesmo ano um ano antes de morrer, ou meses antes de morrer, foi um cursinho para poder entrar na escola pública Fernão Dias Pais, de São Paulo, que era uma referência significativa esse ginásio, tá certo? E paguei para fazer o cursinho com o meu trabalho já, inclusive, tá? Então, fui para o ITA, vamos falar um pouquinho de dinheiro, eu gosto de dinheiro, a senhora já percebeu, tá certo? Fui para o ITA, e só para o ITA, não fiz prova para nenhuma outra escola, tá certo? Porque o ITA me garantia a sobrevivência, tá? Bom, e tive um bruta de um sucesso, bruta, tá? Trabalhei muito. O que a gente tem que fazer? Quanto custa? Eu fiz uma série de anotações e não vou poder apresentar tudo, tá certo? Quanto custa uma ação de sucesso, tá certo? De Sobral, de Pernambuco, de Teresina, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero saber. Quanto custa a mais do que se pagaria sem este plus? Então, vamos lá. Não custa mais. Custa
boa gestão, custa dinheiro. Educação, não vamos se iludir. Evidentemente, você tem que pagar os professores, a maior parte do gasto educacional é para professores, e você tem que ter uma escola em ordem. O que eu chamo de escola em ordem? Não precisa ter teatro sofisticado, piscina, uma escola em ordem para que isso funcione. Diferentemente do tempo em que você... Posso chamar de você, né? Pode. Um pouco, mais ou menos, eu deixo. Deixa. Tá bom, então você me chama de você também. Tá bom. Eu sou uma senhora de 68 anos, mas, por favor, me chame de você. Então, temos duas questões na sua fala que é muito boa. Primeiro, a tua história de vida. A tua história de vida, ela é muito rara. E ela é muito rara porque quando você estudou, né, menos de 40% das crianças tinham acesso ao ensino primário. E por que a gente não sabia disso naquela época? A escola pública, naquele tempo, era boa porque ela era para poucos. Por que a gente não sabia? Porque a maior parte das crianças estava na área rural. Elas não estavam nas cidades. Então, não era transparente para a gente que a grande maioria das crianças não tinha acesso nenhum à escola. Isso foi mudando ao longo dos anos, mas era isso. Então, naquela época, em que só uma parcela muito pequena das crianças estavam na escola primária, ser professor era prestigioso. Quando, finalmente, todos os pobres, os mais humildes, tiveram acesso à escola, perdeu o prestígio. Além disso, nós tínhamos que ter investido nesse movimento, no momento em que o Brasil se urbanizou, a gente tinha que ter ido correndo e investir em educação. Nós não investimos. Eu vou dar um exemplo da Argentina. Em 30, a Argentina tinha 62% das crianças na escola. Quando chegou no final dos anos 60, todas as crianças estavam na escola, com todas as suas dificuldades. O Chile, que é o melhor país da América Latina no PISA, nesse exame, o Chile tinha 73% em 1930, e no final também já tinha universalizado o acesso a todo o ciclo do que nós chamamos de ensino fundamental. Bom, mas quanto custa mais? Foi a pergunta que você me fez. Não custa mais tanto dinheiro, custa um pouquinho a mais deixar as escolas em ordem, e custa ter a coragem política de investir numa coisa que não dá voto. Sabe por quê? Porque dá voto construir coisas, prédios e maternidade, estrada, mas a criança aprendendo não dá voto. E mais do que isso, para que a criança aprenda mais, tem que se comprar algumas brigas com sindicatos que perde voto. E ninguém tem coragem, ninguém não, pode dizer, tem que ter coragem de contrariar, porque no final até o professor sai ganhando se a gente melhorar a educação. Mas e no curto prazo, por exemplo, essa coisa de que o professor pode faltar bastante, que não tem problema, atestados falsos, uma série de coisas que as pessoas fazem de pena do professor, isso mais prejudica a valorização do professor e mais desconstrói as possibilidades de sucesso na educação. Eu estou sendo muito franca. Não é questão só de mais dinheiro, é questão de vontade política e boa gestão da política educacional. Obrigado, professora. Vou passar para o Armando Araújo agora para fazer a pergunta dele. Obrigado, Cláudia. Eu lembro do tempo que você estava no Banco Mundial, eu também estava lá. Que bacana. Veja bem, eu sou engenheiro e fui professor também em universidade bastante tempo, 22 anos. Eu acho que, da sua exposição, como sempre, excelente, e do que eu tenho lido, que hoje no Brasil, em termos de acesso à educação, o problema
está resolvido. O problema é qualidade. E aí vem, então, a minha pergunta e também da minha experiência, tanto da minha vida, mas também da época que eu fui professor, 2 pontos. Primeiro, a qualidade eu acho que inclui o conteúdo e inclui o professor. O conteúdo, particularmente, é minha impressão, eu queria ver a sua opinião, de que, como você disse, a maioria dos estudantes chegam e não sabem matemática e não sabem português. Eu, como professor, tive aluno que fez tese de fim de curso, que a tese dele eu tive que reprovar, porque eu disse para ele, você não consegue botar no papel as poucas ideias que tem, porque não sabia escrever. O camarada que estava se formando em engenheiro e não sabia escrever. Bom, então, esse é um problema. Por que que no curso nos anos iniciais não se concentra só em português e matemática, em vez de ficar dando outras coisas? Eu estive vendo aí, a criança aprende outras coisas. Tudo bem você ter um conhecimento mais universal, mas se ele souber ler e souber matemática e depois, ele pode se instruir nessas outras coisas até sozinho. Então, esse era o primeiro ponto. E segundo, tanto do ponto de vista fundamental, como também do ponto de vista de universidade, que o Paulo Inácio disse que hoje em dia nós temos universidades maravilhosas, modos sem rebos. Tem muita universidade ruim e tem muito professor ruim. Eu tinha colegas na universidade que eu dava aula, que eu tinha vergonha, os caras reclamavam do ministro que não estava dando aumento, eu disse que você não merece aumento, não faz nada. Fica aí, dá um curso, eu dava 3 cursos, o cara dava um curso, ficava escrevendo uns papers que eu não vou qualificar, que a palavra é feia, simplesmente para dizer que foi publicado, mas publicava no jornal no jornal da esquina, não publicava em lugar razoável. Então, quer dizer, se nós tivéssemos uma mudança de conteúdo e uma avaliação de professores, você falou dos sindicatos, mas se o governo inventasse uma avaliação transparente, o sindicato não ia ter como reclamar. E o próprio sindicato ia saber que ele não está defendendo o salafrário, que não quer trabalhar, só vive. Eu me lembro uma vez, na época do governo Brizola, que o secretário de Educação disse, olha, nós temos falta de professor porque 25% dos professores estão alocados em gabinete de deputados. Então, ainda estão. Essa era a minha pergunta para você nesses 2 pontos, na qualidade, o conteúdo. Eu vou tentar ser mais rápida nas respostas, porque eu estou percebendo que tem mais gente que quer perguntar. Bom, em primeiro lugar, a questão de focar em português e matemática. Sabe quem fez isso? Nos anos iniciais do Fundamental, Singapura, e teve muito sucesso. Não, você, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, foca em alfabetizar direito, foca em ter raciocínio matemático, começa uma base, e eles têm pensamento complexo em matemática nos anos iniciais. A Coreia também, é impressionante o que nós chamamos de ensino de matemática e o que alguns países orientais têm com matemática. Mas é focar, eu concordo com você, especialmente nos 2, 3 primeiros anos, alfabetiza direito, faz atividade física também, é importante a criança se desenvolver fisicamente, mas foca nisso nos anos iniciais e vai construindo o repertório cultural associado a essas 2 competências, raciocínio matemático e capacidade de ler e interpretar textos cada vez mais complexos. E escrita. Você falou um exemplo que me dói. O Brasil, na escola pública, já briguei com muita gente por causa disso, não dá redação na escola pública antes do ensino médio, porque dá trabalho corrigir redação. É triste isso, mas é verdade. Eu coloquei, quando eu fui secretária no Rio de Janeiro, municipal, eu introduzi redação, prova bimestral unificada e redação todos os meses. Eu falei, se o professor quiser dar mais redações, ele pode, mas tem que ter uma redação a cada bimestre, o livro de que eu mais gostei esse bimestre, porque assim eu obrigo o aluno a ler um livro e a escrever sobre esse livro. Eu tive professor dizendo, mas como eu nunca dei redação na escola pública? Ele ainda escreveu na pública, me escreveu um e-mail dizendo isso.
E eu sei que ele dava numa escola de elite, e lá ele dava a redação. Não, professor de português, para dizer o mínimo, mas com relação à avaliação de professores, Portugal tinha uma educação muito ruim, e eles resolveram, eles arrumaram um ministro da educação que eu conheci muito bem, o Nuno Crato, que comprava briga. Tem que ter coragem, para trabalhar em política pública, tem que ter coragem. E ele comprou uma briga, nós vamos fazer uma avaliação de professores, na educação básica, tá? Foi uma guerra, ele ganhou, e passaram a fazer a avaliação de professores. Eu não vou dizer que isso ganha ao sindicato, não. Mas, pelo menos, começou uma trajetória de melhora dos professores muito importante. A gente tem que fazer a avaliação de professores. Não é só o concurso público, é também a avaliação. E, mais uma coisa, no concurso público não tem que ter prova só teórica, tem que ter prova prática. Na universidade, pelo menos nas universidades públicas, você tem que mostrar que sabe dar aula, né? Você tem uma aula, você tem uma prova didática. Para dar aula para criança e adolescente, não. Basta saber a diferença entre Vygotsky e Piaget, que assim as coisas avançam. Então, eu vou parar de falar. Muito bem, professora. Só lembrando o Armando um pouco, que ele deu uma provocadazinha aqui em mim, que eu advoguei a questão da pessoa ficar concentrada na atividade em tempo integral. E aí, na universidade, a mudança que houve quando ensino, pesquisa e extensão foi a meta, levou à melhoria de todo o sistema universitário brasileiro. Acho que isso é inquestionável. Por isso que a gente precisa trazer tempo integral para cursos básicos. Flamínio, agora, por favor. Então, boa noite, professora. Grato pela inspiradora apresentação. Minha pergunta é sobre a educação de crianças com deficiência intelectual. Maria Montessori foi uma italiana nascida em 1870. Estudou engenharia, medicina e se especializou na psiquiatria, no ensino de crianças com deficiência intelectual e criou o método Montessori para educá-las. Anos depois, em exames de egressos do ensino básico, muitas crianças com deficiência educadas com o método dela começaram a ter notas melhores do que as normais. Isso chamou muita atenção internacionalmente. Ela, então, estudou pedagogia, publicou vários livros, e escolas baseadas no método Montessori foram criadas em vários países, incluindo o Brasil, para todo tipo de aluno. Um diferencial no método dela era usar muitos materiais sensoriais, incluindo o tato, e dar liberdade para as crianças aprenderem com suas próprias descobertas, semelhante ao que você mencionou sobre educação com mão na massa e aulas com mais diálogo e atividades práticas. Ela viveu até os 81 anos. Minha pergunta é se o nome Maria Montessori ainda é lembrado em educação básica, e se o Brasil é referência na educação de crianças com deficiência intelectual. No Colégio Nossa Senhora de Sion, de São Paulo, que aprendeu no pré-primário já com o método da Maria Montessori. E eu posso garantir que isso teve um papel fundamental na minha trajetória. E ela diz coisas que são atuais. Isso de formar para autonomia, para ser um pensador independente. E quando ela fala de tato, não é tato pro nada. A gente sentia as letras, então tinha um material que te permitia sentir como é que é aquela letra na pré-escola.
ela formava para autonomia, e tinha mais uma coisa que ela formava. Em matemática, por exemplo, e Montessori, falam muito de Montessori na alfabetização, mas em matemática, a gente tinha que escrever o raciocínio que a gente adotou ao resolver um problema matemático. Então, te obriga a pensar, por que eu estou fazendo isso, né? Quer dizer, não é simplesmente decorar meia dúzia de problemas. No primário, a gente aprendeu a pensar. Então, sim, o pensamento é atual. A primeira escola no Brasil que testou o método Montessori foi o Colégio Nossa Senhora de Sion, e eu fui da primeira turma. E isso me trouxe uma experiência muito boa. Com relação às crianças com deficiência, eu sou avó de 2 crianças com deficiência intelectual, então eu posso... hoje se sabe que, se você incluir essas crianças em turmas normais, elas têm um desenvolvimento muito melhor do que elas teriam se não estivessem incluídas numa turma normal. Mas para que isso funcione bem, essas crianças têm que ter apoios adicionais fora da sala, adicionais fora da sala. O Brasil começou a fazer isso recentemente, de incluir em salas normais. É um processo, e é um processo que não é simples. Muitos professores começaram a se especializar, e cada vez mais nós temos alunos de escola pública com síndrome de Down entrando na universidade e concluindo a universidade. Autismo é difícil de falar, porque dependendo do nível de autismo, essa criança pode ser superdotada também. Tem alguns tipos de autismo que levam a isso, ou pode ter até o que a gente antigamente chamava de retardos intelectuais. Mas essas crianças podem se desenvolver muito mais do que se nós não as puséssemos para aprender, e Montessori ajuda nisso, sim, é verdade. Obrigado, professora. Eu vou passar para o Salazar, então, a próxima pergunta. Abrir o microfone, Salazar? Você precisa abrir isso. Sim, desculpe. Cláudia, muito obrigado pela apresentação, né, de estar aqui nesse grupo fantástico. Estou acostumado a ver você nas declarações, pela televisão, etc. E é encantador te ouvir, mais do que pelo conteúdo que você traz, que é fundamental, com uma clareza, mas ouvir de alguém que trata isso com paixão faz toda a diferença. Né? E isso, mais do que tocar as mentes, toca o nosso coração. E quando você trouxe, logo no início, né, a referências aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, se apegando à questão da educação, mas, na sequência, trazendo a importância da resolução crítica de problemas complexos, pensamento crítico, pensamento sistêmico, competências socioemocionais, isso está muito presente nesse movimento que foi criado para dar sustentação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interior, né? Como nós estamos trabalhando essas questões interiores nossas também. Porque é inegável que vivemos uma sociedade fragmentada, mundialmente, nacionalmente, a educação está fragmentada, a medicina está fragmentada, tudo isso. E esse trabalho de reconexão, como isso é importante, sem dúvida nenhuma, ter a questão básica de matemática, português, mas e aí? E a questão de formar as crianças para a cooperação, para a empatia, para a compaixão, para um pensar sistêmico a partir, né, da conexão da sua mente com o seu coração e com o seu físico, ou seja, né, o que você pode trazer para nós, inclusive se eu não conhecia o Instituto Singularidade, hoje mesmo com alguns colegas estão falando da Singularity University, né? Mas se você puder trazer também como é que você vê essa necessidade fundamental de a gente tratar o ser humano na busca de uma reconexão consigo mesmo, para que ele possa se reconectar com a sociedade, com o aprendizado, e realmente, né,
ir para esse papel de desenvolver uma autonomia, mas numa visão de interdependência, que afinal vivemos na interdependência. Então, muito grato. Vamos lá. Naquele mesmo slide que eu falo da resolução colaborativa de problemas complexos com criatividade, eu retomo essa questão das competências para o século XXI, que tem a ver com isso, com cooperação e empatia. E existe uma tensão, que num dos slides seguintes eu ponho, entre formar para a autonomia e aprender a colaborar. Não são contraditórios. Eu só consigo colaborar, vamos lembrar de algumas coisas dos nossos tempos de estudante, quando tinha trabalho de grupo, que tinha um que se encostava, que assinava, que fazia o trabalho inteiro e todos assinavam, não tinha umas coisas, tinha coisas. Aprender a trabalhar em grupo, eu só consigo cooperar com um grupo se eu também sou autônomo. Se eu me julgo capaz de contribuir, se eu me entendo, se eu entendo aquela área, eu me sinto capacitado, aí eu posso colaborar. Então, as duas coisas dialogam. Mas você falou uma palavra que eu gostei muito, que é interior. A gente, desculpe ser um pouquinho filósofo, não estudei, só estudei filosofia na escola e li muito sobre filosofia. Mas é o seguinte, a gente tem que se desenvolver plenamente. Inclusive, nós temos uma tarefa, nós que saímos da escola, de continuar nos desenvolvendo. Aprender é para o resto da vida. Não tem uma coisa de que você aprende na escola e depois está aprendido e pronto. E não é só para fins utilitários, né? Então, você é engenheiro, então você aprende para o exercício da engenharia. Verdade, é bom que você aprenda isso. Mas você não é só engenheiro, você é um cidadão que quer ser informado. Você tem prazer num determinado domínio do saber, né? Você gosta, por exemplo, de literatura, ou você gosta muito de história, apesar de você não ser historiador, e você quer ler livros de história de uma época que te encanta particularmente por prazer. O grande prazer do ser humano, não vou entrar nos prazeres de assuntos outros, né? Mas é aprender. A criança pequena adora aprender, a pequenininha, o bebê, você olha os netinhos, eles querem explorar tudo. O ser humano não pode perder esse prazer de aprender para o resto da vida. E é muito prazeroso. Obrigado, professora. Olha, nós estamos entrando nos 5 minutos finais, infelizmente. Eu tenho 3 colegas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, se cada um dos 3 faz a pergunta, eu anoto e respondo uma fala que responda aos 3, pode ser? Pode, era exatamente isso que eu ia propor. Alinhados, Paulo. Estamos completamente alinhados. Então, o Marcos Takanohashi, o João Gomes e o Walter Aibe. O Aibe, por favor, começa com o Marcos. Eu vou bem rápido na minha pergunta aqui. Professora Cláudia, parabéns por continuar nessa luta pela educação há tanto tempo e não desistir, né? É uma referência. Minha pergunta é simples. A gente falou um pouco de tecnologia, desenvolvimento tecnológico, e a gente tem um déficit de material humano nessas áreas, até para várias áreas. A gente pode falar de agricultura, pecuária, engenharia, infraestrutura, medicina. Eu queria ouvir de você assim, bons exemplos de estímulo aos jovens para direcionar, não para direcionar, mas para estimular esse interesse pela área de ciência e tecnologia, STEM, como eles chamam lá fora, né? Eu, no rádio, ouvi outro dia uma coisa bastante interessante, que a Olimpíada de Matemática está sendo um pouco universalizada pelas escolas públicas. Esse, para mim, é um bom exemplo, né? Que outros exemplos você tem no nosso próprio país que a gente possa se inspirar um pouquinho para ficar um pouco mais otimista? João Gomes, pode abrir o seu microfone. A minha pergunta é dinheiro, de novo. Professora,
quantos por cento do gasto com educação representa o salário do professor? Uma ideia mais ou menos assim. Ok, obrigado, João. Agora o Aibe, por favor, Aibe. Eu estou sem a câmera, mas eu só estou ligando a microfone. Espero que vocês estejam ouvindo aí. Estamos ouvindo. Sim. É o seguinte, você falou do caso do Coreia e outros lugares, né? Você sabe sobre a história do Japão, quando no século XIX, né, quando terminou o shogunato em 1868, começou a modernização da era Meiji, né? Meu avô nasceu em 1880, 12 anos depois do início como que é, modernização do Japão, né? E na época, na geração deles, não tinha mais criança analfabeta no Japão. Eu sei porque eu tenho avô também da parte do Nagano, que é interior do Japão. É a região onde tem até a Balada de Narayama, um filme muito triste do Japão. E eu conheci aquela montanha lá. E todos eles também eram alfabetizados, não? E eu conheci muitos amigos dos meus avós, todos eles liam. No São Paulo tinha os 3 jornais diários escritos em japonês. Todos eles assinavam 1 ou 2 jornais. E todos liam e tinha muitos livros, não? Então, o Japão, onde acho que 80%, 90% é analfabeto, em pouco tempo eles conseguiram alfabetizar todas as crianças, né? E que eu sei como que eles conseguiram criar tantas escolas num tempo tão curto. Uma das coisas que eu sei é que os templos viraram escolas, né? Os alunos levavam caixotes e lá tinham pessoas cultas para poder ensinar, enquanto estava preparando outros professores. Então, eu queria saber se você tem algum conhecimento sobre isso. Sim, sim. Bom, então eu vou começar a responder para os 3 aqui, vamos ver se eu consigo não falar demais e dar tempo. Bom, obrigada, Marcos, pelas palavras gentis. Existem experiências, você citou bem a OBMEP, que são as Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, que eu acho uma iniciativa muito bacana, porque, ao mesmo tempo que eles permitem que as crianças que têm mais brilhantismo, digamos assim, aflorem, eles trabalham com todos, eles têm uma metodologia para trabalhar e muitas faculdades estão admitindo não só pelo Enem, mas também pelos resultados da UBMEP, inclusive pagando moradia. A Prefeitura do Rio de Janeiro está pagando moradia para quem entrar via OBMEP no novo instituto do INPA, né? Que é um caminho interessante. A outra coisa são vários prêmios que estão surgindo para mulheres que se destacam em ciência e tecnologia, que é uma ideia interessante, porque até recentemente era um campo majoritariamente masculino, né? As mulheres não se sentiam legítimas de se aproximar de STEM. E uma ênfase grande vem sendo colocada, mas nós temos um desafio que eu não posso mentir para você. Tem cada vez menos jovens querendo fazer licenciatura em matemática e serem professores de matemática. E escola não tem milagre, se não tiver professor, e não adianta, porque eu posso pegar um professor de história e transformá-lo num professor de geografia, se eu não tiver professor de geografia. Matemática, no primário dá, nos anos iniciais, mas já no Fundamental 2 começa a ficar complicado se a pessoa não teve uma formação mais sólida em matemática, né? Então, esse é um desafio não resolvido, e ninguém consegue trabalhar com tecnologia e com STEM em geral, se não tiver uma base sólida de matemática. Nós temos que fazer uma coisa que nós ainda não capturamos exatamente o que o setor financeiro está atraindo os nossos bacharelandos
de matemática e é complicado. João, o percentual do gasto em educação básica, ela é muito intensiva em gente. Então, 60% a 80% do gasto em educação vai para o salário do professor. Nós temos que garantir que uma parte do gasto vá para a formação desse professor, porque tem um outro problema. As universidades não formam o professor para o exercício da sua profissão. Enquanto a formação que vocês tiveram como engenheiro era altamente profissionalizante, enquanto a formação que houve para o médico é altamente profissionalizante, muita gente acha que para formar um professor, sei lá, vamos pegar um professor de física, 3 anos e meio de aula de física e 6 meses de história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, um estágio de 4 meses ritualístico, e você vira professor de física. Você tem que aprender pedagogia de física, as didáticas específicas daquela área. Como é que eu ensino, como é que eu faço um adolescente aprender física? Não basta eu saber a teoria, não basta eu saber física em si, eu tenho que ter conhecimento de conteúdo e tenho que ter conhecimento da didática específica daquela área. Então, eu não tenho uma resposta, eu tenho uma pergunta. Bom, com relação à história do Japão, eu conheço alguma coisa do Japão, já fui ao Japão, mas visitar o Japão, eu fui a trabalho, mas visitar o Japão e conhecer o Japão são verbos diferentes, né? Eu acompanhei um pouco o que tanto o Japão quanto a Coreia fizeram numa situação de muita pobreza, para desenvolver o seu processo de ensino. E também a China, viu? Porque, independentemente de visão de mundo dos seus governantes, Xangai tem um dos melhores modelos educacionais do mundo, está em Xangai. Eu visitei 50 escolas em Xangai. E eu fiquei impressionada com como escolas, você citou um exemplo de escolas em templos, etc. Em Xangai eu visitei escolas com uma infraestrutura, lá na China, com uma infraestrutura razoável, não tinha nada de muito sofisticado, mas razoável. Eles conseguiam, em salas de aula com 50 alunos, na 7ª série do ensino fundamental, ou seja, crianças com 13, 14 anos, o professor dava conta de dar uma aula com 50 alunos na sala, e não era uma aula imperfeita, muito pelo contrário. Os professores do Brasil muitas vezes se queixam por ter que dar aula para 30 alunos no ensino médio. A gente tem que fazer, lógico que seria muito melhor se em vez de 30 tivesse 25. A aula seria melhor. Mas a gente tem que fazer as coisas, e o Japão dá uma aula nesse sentido, nas condições que a gente tem naquele momento. Naquele momento, teve que ter aula em templo, levando a cadeirinha do aluno e do jeito que dava para dar. Mesmo que consegui, quando eu estava no primário, eu tive nesse curso montessoriano, etc., eram 37 alunos por sala, numa escola particular. E dava para dar aula. Então, é isso. Muito bem, muito obrigado, professora. Eu queria lembrar que foi graças ao Flávio Celso Bartman, meu colega da 74, que nós conseguimos o contato com a Cláudia. Foi excelente todo esse dia, essa noite. Acredito que todos gostaram muito, e a gente sempre termina com um brinde à professora, e eu vou então parando a gravação para a gente liberá-la.